Estenda as suas mãos e profira palavras de bênção. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, eis aqui a vida do teu filho, Senhor. Veio de longe, Pai, para trazer a tua poderosa palavra. Senhor poderoso, eu quero lhe pedir neste momento que o Senhor venha descer com bênção sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre o seu lar, que a promessa venha se cumprir nesta casa, que ele e a sua casa venha servir ao Senhor. Visita ali, Senhor, a vida dos meus primos, vai fazendo a grande obra de salvação naquele lugar, Pai, trazendo os teus servos para a tua casa, porque eu creio que é desejo do coração dos teus filhos. Mas eu também quero lhe pedir que o Senhor venha derramar uma unção sobre o teu servo neste momento, unção para pregoar a tua palavra. Enquanto estiveres usando ele, Senhor, derrama unção, derrama autoridade, revela os tesouros escondidos da tua palavra. Dá, Senhor, a interpretação, a verdadeira e fiel interpretação da tua palavra. Senhor poderoso, nós pedimos que o Espírito do Senhor venha pregar nesta noite através da vida do teu servo, Pai. Então prega, Espírito Santo, prega com ele, prega através dele, usa ele de uma maneira poderosa, com unção, com revelação e com graça da tua parte. É isso que nós lhe pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia de vocês em Josué. Gente, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Glória a Deus. É gostoso a gente estar no lar da gente, dentro da casa da gente. Mas é muito mais gostoso poder estar na presença do Senhor. Coisa linda, Senhor. É verdade. E olha que aqui é bem mais difícil. Para a gente poder vir para a casa do Senhor. O livro de Josué, vou começar no capítulo 1 e vou ler do 1 até o 9 e começa dizendo assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê fortes e corajosos, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido para onde quer que andares. Não cesses de falar neste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vocês podem se acertar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui nós vemos a palavra do Senhor. Glória a Deus. E diretamente de encontro a Josué. Josué é um servo. Mas para falar de Josué, eu queria voltar um pouquinho na história. Aleluia. Eu queria falar um pouco de Moisés. Porque ele começa dizendo assim: eis que o meu servo Moisés és morto. E Josué aqui está praticamente herdando tudo aquilo que Moisés começou. E eu estava estudando o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio, eu vi minha mãe falando comigo. Eu vi uma mãe falando lá, na voz de Moisés. E pude perceber o amor de Moisés com aquele povo hebreu. O amor de Moisés por aquele povo israelita que estava começando a jornada deles no deserto. Se vocês forem analisar, quando aquele povo saiu liberto do Egito, aquele povo saiu liberto do Egito, aquele povo estava circulando no deserto. E era para aquele povo, pelo que eu estava lendo em Deuteronômio, não era para aquele povo ficar 40 anos andando no deserto. Porque em 2 anos, o Senhor pegou e falou para Moisés mandar 12 espias, 12 líderes para espiar as terras que eles iriam tomar posse. Eles iriam, vai lá, né? Foi falado para eles, vai lá e observa aquelas terras que vocês vão tomar posse. Vai lá para vocês verem a terra. E foram 12 espias para ver aquelas terras que eles iriam estar tomando posse. Glória a Deus. Passaram 40 dias que eles ficaram observando aquelas terras. Eles voltaram. Chegaram até a congregação e falaram naquela congregação: é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que produz, é uma terra rica. Mas, meus irmãos, na nossa vida é assim também, sempre tem um mas. Deus está colocando coisas incríveis na nossa vida, coisas maravilhosas, mas nós não nos cansamos de murmurar, nós não cansamos de dizer das dificuldades que tem para a gente alcançar as bênçãos de Deus. E ali teve um mas também. A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra tem frutos, a terra é excelente, mas o povo de lá é forte, o povo de lá é poderoso. Jamais nós vamos conseguir conquistar aquelas terras. Nós não temos forças para lutar com aquele povo, tem gigante lá. Tem gigante lá. Moisés, que Deus é esse que nos tirou dos Egito para fazer a gente brigar com aquela terra? Ele quer que a gente morra? É derrota na certa, mas não pode com aquele povo, eles são muito mais fortes do que nós. Imagina, meus queridos, Deus te oferecendo o melhor,
Deus te oferecendo tudo de bom. E você pegando e achando que esse tudo não é nada, esse tudo não vai te levar em lugar nenhum. E era assim que o povo estava se sentindo. Mas foram 12 espias, e 2 espias que foram lá, 2 espias pegaram e falaram assim: gente, vocês estão esquecendo uma coisa. Quem está dando essa terra para nós é Deus. É Deus que está falando que vai guerrear por nós. É Deus que está falando que nós já conquistamos. Deus não falou para a gente ir naquela terra para ver o tamanho dos gigantes que tinham lá. Deus não falou para a gente ir lá naquela terra ver que lá tinha guerreiros fortíssimos, guerreiros valentes. Deus pegou e falou para a gente ir ver a terra que Ele estava dando para a gente como herança, que Ele prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Que Ele prometeu terra prometida lá de trás, que Ele falou que Ele guerreava por nós. Era Ele que ia estar na frente guerreando por nós. E esses dois pegou e falou assim: a terra são boas e nós vamos conquistar, porque já está conquistado. O Senhor está nos entregando essas terras. Mas irmão, o Senhor ficou irado. O Senhor ficou irado. Em Deuteronômio, eu estava lendo lá, que o Senhor pegou e falou assim: que aquele povo não ia entrar na terra de Canaã. O Senhor falou que aquele povo era um povo ingrato, que ninguém daquela geração entraria em Canaã, entraria na terra prometida. E Ele falou mais: nem você, Moisés. Gente, eu já li a Bíblia algumas vezes, e foi a primeira vez que eu vi Moisés pegando e falando assim: nem eu vou entrar, por causa de vocês eu não vou entrar na terra prometida. Nós até questionamos, nós pegamos e falando assim: mas não foi porque Moisés não foi impedido de entrar na terra prometida porque o povo falou que é impossível de entrar lá. Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Deus pediu para ele falar com a rocha e ele feriu a rocha. Mas eu digo para vocês: por que aquela rocha foi ferida? Por que ele feriu aquela rocha? Porque ele não estava mais aguentando aquele povo ingrato que só sabia murmurar, que só sabia criticar. E ele acabou, talvez assim, sabe, no momento que acontece com todos nós aqui, no momento das nossas ignorâncias, nós acabamos perdendo as nossas bênçãos também. Quantas e quantas vezes a gente não deveria ter ficado quieto? Quantas e quantas vezes a gente não passa pela cabeça: por que eu não contei até 10? Por que eu não contei até 10 antes de falar bobeira, ou antes de agir de maneira que não deveria ter agido? Mas estava ali Moisés, aquele homem que falava diretamente com Deus, aquele homem pegando e falando assim: nem eu vou entrar na terra prometida. Mas o que mais me tocou? O que mais me tocou na palavra, no livro de Deuteronômio, foi que mesmo assim Moisés não deixou que o amor pelo aquele povo diminuísse. Ele continuou falando. E mais uma vez eu digo para vocês nessa noite aqui: eu vi Moisés falando com aquele povo que nem as nossas mães sempre falou com nós. Eu vi Moisés falando para aquele povo assim: não saia da palavra, obedeça, não faça coisa errada. Eu queria até voltar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem um pouquinho do amor de Moisés pelaquela gente. Em Deuteronômio 10, 12, não precisa
abrir não, mas está assim. Agora, pois, Israel, o que o Senhor requer de ti, não o que temes o Senhor teu Deus e andes em todos o seu caminho, e o ames, e siga o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Se nós andar um pouquinho para frente, nós vamos ver assim, no 11: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos. Considerei hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram as disciplinas do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. E a parte que me toca muito é aqui, no 11 mesmo, que fala a bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E assim foi o livro de Deuteronômio. Foi Moisés falando com o povo, foi Moisés pedindo para o povo andar no caminho do bem, foi Moisés pegando e falando para aquele povo: não desvie nem para a esquerda nem para a direita, siga o Senhor. Moisés, aquele que o Senhor estava falando que não ia entrar na terra prometida, Moisés que sabia que ele iria preparar Josué para estar no lugar dele. A história de Moisés diz em 3 ciclos. 3 vezes 40. Os primeiros 40 anos de Moisés, 40 anos que ele viveu como príncipe, 40 anos que ele estava ali praticamente como um egípcio. Daí de repente, o sangue da veia dele era sangue glória a Deus, de hebreu. E quando ele viu aqueles egípcios surrando aquele hebreu, ele não aguentou, ele foi lá e matou. Ele teve que fugir. E aonde que nós encontramos pela primeira vez Moisés? No deserto. Moisés foi para o deserto, Moisés fugiu para o deserto. Moisés estava no deserto. Deus preparou ele naquele deserto. Dos 40, quando fez 40 anos, veio chamar. Deus chamou Moisés para ser o libertador, para ele libertar aquele povo que estava cativo. 40 anos. Moisés, libertador, lutando pelo aquele povo, clamando pelo aquele povo, vendo aquelas maravilhas de Deus acontecer. Daí eu digo para vocês, todas aquelas pragas que aconteceram, todas as vezes que Deus endureceu o coração daqueles egípcios, vocês acham que foi em vão? Não foi em vão, porque até hoje nós murmuramos. Imagine se nós não soubéssemos tudo que aconteceu, de todas as maravilhas que Deus fez para libertar aquele povo. E os outros 40 anos de Moisés, mais uma vez no deserto. Mais uma vez Moisés estava no deserto. Agora Moisés estava no deserto com um povo que só sabia murmurar, um povo ingrato, um povo que na primeira dificuldade queria voltar para aquela vida de escravo, porque eles sabiam que lá, mesmo sendo escravo, eles achavam que eles estavam vivendo melhor do que com Deus. Quantas e quantas vezes Deus não queria acabar com aquele povo e Moisés clamou por ele. Olha o amor de Moisés por esse povo. No deserto, Moisés amando aquele povo. E eu digo para vocês, Josué, agora eu entro em Josué.
Josué, quando Moisés, eis que Moisés é morto, agora é com você. Antes de Moisés morrer, Moisés falou com Josué. E Moisés pegou e falou com Josué várias vezes: Josué, ser forte e corajoso. Josué, ser forte e corajoso. E agora Deus estava falando com Josué: Josué, ser forte e corajoso. Porque agora é inverter a situação. Moisés saiu do Egito. Moisés saiu de uma vida de escravidão e foi para o deserto. E quando falamos em deserto, não falamos em coisas boas, falamos em dificuldades, falamos de momentos difíceis. E quantas vezes nós não nos sentimos no deserto? Quantas vezes nós achamos que Deus está permitindo que nós sofremos? Jamais nós paramos para pegar e falar assim: Deus está cuidando de mim, Deus está me fortalecendo, Deus está me deixando forte. Não, muitas vezes nós pegamos e falamos assim: acho que eu fiz alguma coisa errada, eu acho que eu errei, eu acho que eu pequei, eu acho que eu não estou no caminho certo, e Deus fechou os olhos para mim. É no deserto que a gente se fortalece. Meu Deus, isso mesmo. É no deserto que nós aprendemos a ser forte. É no deserto que nós aprendemos a adorar a Deus. Foi no deserto que Moisés falou para aquele povo: siga os mandamentos, adore a Deus, não adore os outros deuses. Só que agora Josué está no deserto. E por que Deus está falando para ele várias vezes para ele ser forte e corajoso? Sabe por quê? Porque muitas vezes o deserto fortalece a gente, mas muitas vezes é fora do deserto que a gente encontra dificuldades. E era do outro lado do deserto que estavam as dificuldades que ele ia enfrentar. Deus estava dando as terras que ele prometeu para o povo hebreu, estava entregando todas as terras, porque Deus é um Deus de promessa e que cumpre as promessas que ele faz para nós. Deus não deixa nada para trás, ele cumpre tudo aquilo que ele faz. Só que para atravessar aquele rio, do outro lado tinha gigante, do outro lado tinha pessoas valentes, do outro lado tinha guerreiros, do outro lado tinha pessoas más, pessoas ruins, que eles teriam que passar por cima de toda essa gente. Esse pessoal que murmurou, que pegou e falou: não, o povo é forte, o povo é isso, eles tinham um pouquinho de razão. Aquele povo era forte, aquele povo era valente, aquele povo era tudo isso. E por isso que o Senhor estava falando para Josué: ser forte e ser corajoso. Aleluia! Só que para encerrar, eu queria falar para vocês que para a gente conseguir sair do deserto, para a gente conseguir enxergar que a vitória já foi dada por Deus, que nós já somos vitoriosos, que nós já somos mais do que vencedores, nós precisamos passar pelas águas. E tinha o Rio Jordão na frente de Josué. E diz a palavra que esse Rio Jordão estava na pior da fase. Esse Rio Jordão estava transbordando. As águas desse rio estavam transbordando. Era difícil, ia ser quase impossível de passar por esse rio. E era preciso passar pelas águas para chegar nas terras prometidas. E eu queria que os irmãos não esquecessem de uma coisa nessa noite aqui. Nós vamos passar pelas águas, qualquer água que seja, principalmente a do Jordão, quando nós deixar o Senhor ir na frente. Porque quando a arca do Senhor saiu na frente e parou no meio daquele rio,
As águas pararam de um lado, formou uma parede gigante desse lado aqui. E a água correu, o rio ficou macio. E eles passaram por essas águas com o pé sequinho. Essa talvez foi a pior fase da conquista das terras que o Senhor prometeu para aquela geração e para aquela gente que estavam lá. A travessia do Jordão. E eu digo para vocês, eu comecei a me sentir forte no Senhor depois que eu passei pelas águas. Olha, aleluia. E hoje em dia eu entendo que se nós estamos no deserto, vamos passar pelas águas, as águas do Senhor, e vocês vão ver só que tudo vai melhorar na nossa vida, porque eu creio que o Senhor tem promessas para nós, e há promessas que o Senhor tem para nossas vidas aqui hoje. As promessas que Deus tem para nós é promessa de terras prometidas, de terras boas que mandam leite e mel. Deus tem promessa de herança. Deus tem promessa de saúde. Deus tem promessa de perseverança. E Deus tem promessa de cura para a nossa vida. E eu creio que esse mesmo Deus que atravessou esse povo, que deu todas essas terras, que fortaleceu Josué, é o Deus que nos fortalece a cada dia. Em nome de Jesus. Eu agradeço dessa noite, essa é a oportunidade que eu estou tendo aqui para compartilhar esse momento com vocês. O momento do amor de Moisés. Gente, eu via Moisés, mas de repente eu comecei a ver de uma maneira diferente. Eu via minha mãe falando comigo, porque eu sempre fui, sabe, no começo eu achava que eu era uma ovelha negra. Na verdade eu era ovelha negra, nada, eu era um bobo. Eu era um bobo que não queria obedecer, que a mãe estava falando, filho, Deus está vendo, filho, não faz coisa errada, que ninguém vê, mas Deus vê. Filho, cuidado quando você sair na rua. Filho, não anda com aquele pessoal não vai fazer bem para você. Filho, se pegarem usando droga, você vai ser preso com esse pessoal que está usando droga também. Filho, se aqueles lá cometerem um assalto, qualquer coisa, se você estiver junto, você vai ser preso, se não te matarem. Filho, sai desse caminho. Filho, Deus vê todas as coisas. Eu vi Moisés falando aqui, filho, Deus te ama. Filho, só Deus pode te levar num nível maior. Só Deus pode te colocar na glória dele. Só Deus pode te salvar. E só Deus pode te curar. Eu agradeço essa oportunidade, meus queridos. Aleluia. Aleluia. E que as palmas louvam em nome do nosso Deus.